بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos esta série de aulas sobre al-fiqh, sobre a jurisprudência islâmica. Aulas baseadas neste livro, ensinado na Universidade Islâmica de Al-Madina. Na aula anterior abordámos furud al-wudu. Abordámos furud al-wudu, as obrigações das abluções. Na aula de hoje vamos abordar shurut al-wudu, as condições das abluções. Então, na aula anterior estudámos as obrigações das abluções e hoje, bi'idhnillah, iremos estudar as condições das abluções. Antes de iniciar a leitura e a tradução, gostaria unicamente de realçar um ponto que é importante, que é qual é a diferença entre as obrigações e as condições. As obrigações que foram estudadas na aula anterior, que esclarecemos na aula anterior, e as condições que vão ser esclarecidas na aula de hoje. Bi'idhnillah. Então os sábios dizem que as obrigações fazem parte da adoração. Fazem parte do acto de adoração. São interiores ao acto de adoração. No nosso caso, estamos a abordar o capítulo das abluções. Al-wudu. Então, as obrigações das abluções, como foram vistas na aula anterior, são interiores e fazem parte das abluções. Como vimos, por exemplo, na aula anterior, que as obrigações das abluções são a lavagem de certos e determinados membros do corpo. Então,
são interiores e fazem parte do acto de adoração. Quanto às condições que vão ser mencionadas hoje, bi'idhnillah, são exteriores ao acto de adoração. No nosso caso, são exteriores às abluções. E como dizem os sábios, as condições têm de estar reunidas e presentes antes de iniciarmos o acto de adoração. Então, de maneira resumida, as obrigações estão presentes no interior do acto de adoração, como, por exemplo, no interior das abluções, quer dizer que fazem parte do acto de adoração, são feitas no momento do acto da adoração, contrariamente às condições que devem de ser feitas, devem de estar presentes e reunidas antes de iniciarmos o acto de adoração, neste caso, antes de iniciarmos as abluções. Então, esta é a diferença, porque sem dúvida que algum de nós se pode questionar, então, mas qual é a diferença entre as obrigações e as condições? E também é importante de sublinhar que sejam as obrigações ou as condições, se forem abandonadas, se não estiverem presentes, o acto não é correto. Vimos na aula anterior que se uma das obrigações for abandonada, não estiver presente no acto de adoração, nas abluções, então as abluções não serão corretas. Da mesma forma para as condições. Se as condições não estiverem todas reunidas, então o acto não será correto. Então as abluções, o acto de adoração, não será correto. Não será correto. Então isto era apenas uma introdução, a fim que possamos compreender a diferença que há entre as obrigações que foram mencionadas na aula anterior, que são, repito mais uma vez, a fim que seja claro, que são interiores ao acto, e as condições que são exteriores ao acto e que devem de estar todas reunidas antes de iniciarmos o acto de adoração, no nosso caso, antes de iniciarmos as abluções. يقول المؤلف شروط صحة الوضوء. As condições das abluções. ليكون الوضوء صحيحا هناك شروط لا بد منها وهي مبينة فيما يأتي. A fim que as abluções sejam corretas, há certas e determinadas condições que têm de estar obrigatoriamente presentes. E como vimos nesta breve introdução, estas condições têm de estar obrigatoriamente presentes antes de iniciarmos o acto de adoração, antes de iniciarmos as abluções. Essas condições são as seguintes. أولا الإسلام إذ لا تصيح عبادة الكافر والوضوء عبادة. O autor diz que a primeira destas condições é a seguinte: o Islão. A primeira condição é o Islão, al-Islam, pois a adoração não é aceite do kafir,
A adoração não é aceite do descrente. E as abluções são uma adoração. O descrente, o que lhe é pedido inicialmente é de entrar no Islão. O que é pedido ao descrente, ao kafir, é de testemunhar da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, de testemunhar que Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade que tem o direito de ser adorada. E tem de testemunhar também que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Esta é a primeira coisa que é pedida ao descrente. Pois se o descrente não testemunhar deste testemunho de fé, não será aceito dele qualquer que seja a adoração. De maneira resumida, se um descrente vier a fazer as abluções, ou que venha a fazer a oração, ou que venha a dar a esmola, ou a jejuar, ou a fazer a peregrinação, ou qualquer outra que seja a adoração, não será aceite dele. Nenhuma adoração será aceite de um descrente até que creia em Allah subhanahu wa ta'ala e no seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De maneira resumida, a condição, a base de tudo é o testemunho de fé. A base de tudo é o testemunho de fé, que é o primeiro pilar do Islão. ثانيا العقل فالمجنون ليس مطالبا بالعبادة ولا تصح عبادته. A segunda condição das abluções é o intelecto. A segunda condição é o intelecto, a razão, o juízo, isto é, a presença da razão e do juízo. Que a pessoa tenha juízo, que a pessoa tenha o seu intelecto, pois o louco, o doido, o maluco, não lhe é pedido, não lhe é exigido qualquer que seja a adoração. E se o fizer, não será correta, isto é, o acto de adoração que venha a cumprir, que venha a ser efetuado por uma pessoa que não tem razão, não tem juízo, não tem intelecto, por um doido, não será correto. Pois esta condição está ausente. Então, se a condição está ausente, o acto é incorreto. ثالثا التمييز فإن غير المميز لا يفرق بين العبادة وغيرها. A terceira condição mencionada pelo autor é a distinção. A distinção, que é o facto de distinguir e de diferenciar entre as coisas. A distinção é o facto que possamos distinguir e de diferenciar entre duas coisas. E a distinção é uma condição nas adorações. E neste caso, nas abluções. Porque aquele que não é mumayyiz, aquele que não tem a distinção, que não distingue, não tem a capacidade de distinguir, não poderá fazer a diferença entre os actos de adoração, al-ibadat, e os actos comuns,
os actos simplesmente autorizados, al-adat, os actos banais, que não são adorações. E podemos dar o exemplo aqui, por exemplo, de as crianças. As crianças não são ghayru mumayyizin, não têm a tamyiz. As crianças não têm a distinção. As crianças não sabem distinguir entre o bem e o mal. As crianças não sabem distinguir entre um acto de adoração e um acto comum, um acto banal. As crianças não sabem fazer a distinção entre uma oração, por exemplo, que é obrigatória, e entre uma oração que é recomendável. Então é importante que, para que as adorações sejam obrigatórias, que possamos distinguir, que tenhamos a distinção. Então a distinção é uma condição das adorações. E neste caso é uma condição das abluções. E podemos dizer que estas três condições que foram mencionadas até agora, a primeira que é al-Islam, o Islão, a segunda que é al-Aql, o intelecto, o facto de ter o intelecto perfeitamente completo, ter o juízo completo, e a distinção, a tamyiz, estas três condições estão presentes em todos os actos de adoração. Não só nas adorações, não só nas abluções, mas também em todas as outras adorações. Em todas as outras adorações, estas três condições têm de estar obrigatoriamente presentes. Depois o autor diz: Rabi'an wujudul ma'i at-tahur, fala yasihhu al-wudu'u bima'in ghayri tahur, kama taqaddam. A quarta condição é a presença de água purificante. A quarta condição é a presença de água purificante, pois não é correto, nem permitido, de fazer as abluções com qualquer outro tipo de água, como vimos anteriormente. Este assunto, esta questão foi esclarecida anteriormente numa aula na qual abordámos os tipos de água. Mas de maneira resumida podemos lembrar o que foi dito anteriormente. Então, de maneira resumida, o autor explicou num capítulo anterior que há três tipos de água. Três tipos de água. Al-ma'u tahur, a água purificante. Al-ma'u tahir, a água pura. Wal-ma'u an-najis, a água impura. A água purificante é a água que está no seu estado natural. A água purificante é a água que está no seu estado natural. Pode ser utilizada para as adorações, al-ibadat, como para fazer al-wudu, as abluções, mas também pode ser utilizada nos costumes, nos hábitos alimentares, como por exemplo para beber e cozinhar. Pode ser utilizada também fil adat. E é deste tipo de água que estamos a falar neste momento. Isto é, a quarta condição é a presença de água purificante, que é a água que está no seu estado natural. O segundo tipo de água é a água pura, que é a água que foi misturada com algo de puro e que a alterou do seu estado natural ao ponto de não se chamar água. Neste caso, pode ser utilizada para os costumes alimentares, para os hábitos alimentares, fil adat,
Podemos bebê-la, podemos utilizá-la para fazer comida, mas não a podemos utilizar para al-ibadat. Não podemos utilizá-la para al-ibadat, para fazer as abluções, por exemplo. O terceiro tipo de água, que é a água que é impura, que é aquela que foi misturada com algo de impuro, aquela na qual caiu uma impureza, e que esta impureza tenha alterado uma das seguintes características: o cheiro, a cor ou o sabor. Se uma dessas características é alterada, então a água é considerada como impura e é proibido de a utilizar para as adorações, al-ibadat, mas também é proibido de a utilizar para al-adat, os costumes, como por exemplo para beber ou cozinhar. A água impura é extremamente proibido, é expressamente proibido de a utilizar em qualquer que seja o caso, que seja nas adorações ou nos costumes, nos hábitos alimentares. E aquilo que quer mais detalhes sobre os tipos de água, pode voltar à aula que foi feita sobre este assunto anteriormente. خامسا النية وهي شرط لصحة كل عبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. A quinta condição, que é a intenção, a niyya, a intenção. E ela é uma condição em todas as adorações. Como disse o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, veramente que as ações só valem consoante as intenções. E cada indivíduo será recompensado consoante a sua intenção. Este hadith foi narrado por Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu e foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith que é muttafaqun alayh. سادسا انقطاع ما يوجب الوضوء من بول أو غائط أو نحوهما. A sexta condição é a interrupção daquilo que anula as abluções. A sexta condição é a interrupção daquilo que anula as abluções. Como, por exemplo, fazer as pequenas ou as grandes necessidades. Isto é, temos de terminar de fazer as nossas pequenas ou as grandes necessidades antes de iniciarmos as abluções. Quer dizer que não podemos iniciar as abluções antes de termos terminado de fazer as nossas necessidades, que sejam as grandes ou as pequenas. Isto é, aquilo que sai das partes íntimas, que seja urina ou que sejam fezes. Podemos também mencionar os gases. Por exemplo, aquele que está a fazer as abluções, ou que vai iniciar as abluções e que saiu dele um gás, então esta pessoa tem de esperar que o gás saia completamente a fim de, antes de iniciar as suas abluções. Quer dizer, não inicia as suas abluções e ao mesmo tempo sai dele um gás. Não. A pessoa tem de, primeiro, deixar sair o gás e depois, unicamente depois, inicia as suas abluções. E imagino que isto é uma coisa óbvia para todos, não necessita de um grande esclarecimento.
Então é obrigatório para a pessoa que deseja fazer as suas abluções de interromper, de terminar, de fazer as suas necessidades. سابعا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالعجين والشحوم ونحوها. A sétima condição mencionada pelo autor é o facto de retirar aquilo que impede a água de atingir a pele. A sétima condição é o facto de retirar aquilo que impede a água de atingir a pele. Como, por exemplo, a massa, a gordura, etc. O autor deu-nos dois exemplos. O exemplo da massa, a massa que é a massa do pão, por exemplo, o padeiro, aquele que trabalha com a massa e que faz pão, é obrigatório para ele antes de iniciar as suas abluções, tem de retirar das suas mãos ou dos seus braços a massa que impede a água de atingir a sua pele ou de atingir as suas unhas. Da mesma forma que falamos da gordura. Aquele que trabalha com gordura ou que utiliza gordura e que essa gordura impede, que essa gordura é espessa e que impede a água de atingir as partes do corpo que têm de ser obrigatoriamente lavadas, então a pessoa, antes de iniciar as suas abluções, tem de obrigatoriamente retirar essa gordura. E achei importante de mencionar também o verniz das unhas, pois é uma coisa que é utilizada pelas mulheres, geralmente, e que certas mulheres, por ignorância, não sabem que o verniz das unhas impede a água de atingir as unhas. E as unhas fazem parte da parte do corpo que têm de ser obrigatoriamente lavadas e que a água tem de obrigatoriamente atingir, que sejam as unhas das mãos ou dos pés. Então a mulher que tem, por exemplo, verniz nas suas unhas e que vai fazer as suas abluções, tendo obrigatoriamente de retirar a totalidade do verniz antes de iniciar as suas abluções. Este é um ponto importante que é desconhecido de muitas mulheres. E, como vimos no início, é uma coisa que impede que as abluções da pessoa sejam corretas. Impede a água de atingir a pele. Impede a água de atingir as unhas. Então, as abluções daquela que não retira o verniz das suas unhas não serão corretas. As abluções daquela que não retira o verniz das suas unhas e que faz as abluções por cima do verniz, as suas abluções não são corretas. E isto é um ponto que foi esclarecido pelos sábios. É uma pergunta que é frequentemente lançada aos sábios. Os sábios são frequentemente questionados sobre esta questão, então achei importante de lembrar aqui este ponto. ثامنا الاستنجاء والاستجمار فلا يصح الوضوء ممن به نجاسة في محل البول أو الغائط. A oitava condição mencionada pelo autor é o facto de purificar o local de onde saem as impurezas. É o facto de purificar o local de onde saem as impurezas. Que seja com água
por meio de água, ou que seja com pedras, por meio de pedras, ou também por meio de papel higiênico. Por meio de água é o que se chama al-istinja, e por meio de pedras é o que se chama al-istijmar. E estas duas formas são autorizadas. Então é obrigatório. É uma condição das abluções de purificar o local de onde saem as impurezas, que sejam as grandes ou as pequenas, que seja de onde sai a urina ou de onde saem as fezes. É uma obrigação de purificar esse local. E para purificar esse local, há duas formas de o fazer. A primeira é a al-istinja, quer dizer que é de purificar esse local por meio de água, utilizando água. E a segunda forma de o fazer é de utilizar pedras. E se utilizarmos pedras, tem de ser um número ímpar de pedras. Por exemplo, temos de utilizar 3 pedras, e é o mínimo. O mínimo é de utilizar 3 pedras. Se 3 pedras não são suficientes e temos de utilizar 4, então teremos obrigatoriamente de utilizar uma quinta. Tem de ser um número ímpar de pedras. Isto é, 3, 5, 7, etc. E, como os sábios dizem hoje em dia, que podemos utilizar o papel higiênico em vez de pedras. Podemos utilizar o papel higiênico em vez de pedras, e é o que está presente hoje em dia, geralmente, nas casas das pessoas e também em qualquer lugar, nos locais públicos. Nas casas de banho, geralmente hoje em dia está presente o papel higiênico, então é permitido de utilizar o papel higiênico no lugar das pedras. E os sábios dizem que é autorizado de utilizar a água, como também é autorizado de utilizar as pedras unicamente ou o papel higiênico. Não é obrigatório de utilizar água. Não é obrigatório de utilizar unicamente água. A pessoa tem a escolha entre utilizar água e utilizar pedras ou papel higiênico. Mas é importante saber, como os sábios dizem, que a melhor forma de purificar as partes íntimas, os locais de onde saem as impurezas, é através de água. Os sábios dizem que é a forma mais completa e melhor é de utilizar água. Mas é permitido de utilizar unicamente pedras ou de utilizar unicamente papel higiênico. Isto é o que os sábios dizem. E o autor diz que, pois as abluções não serão corretas sem que a pessoa anteriormente tenha limpo e purificado o local de onde saíram as impurezas, que seja urina ou fezes. Isto foi mencionado várias vezes e sabemos que, como foi mencionado na condição número 6, que é o facto de interromper aquilo que anula as abluções, e dissemos que é o facto de terminar de fazer as nossas necessidades e depois de o termos feito, aí podemos iniciar as nossas abluções. E como é óbvio, logo que terminamos as nossas necessidades, é obrigatório de purificar o local
de onde saíram as impurezas. Então é obrigatório de o fazer. E temos a escolha de o fazer com água, por meio de água, ou de o fazer por meio de pedras ou de papel higiênico. Então terminamos aqui as condições das abluções. O autor mencionou 8 condições. Podemos as repetir rapidamente. O autor nos diz que a primeira condição é o islão. O islão. E que as adorações não são aceites do descrente até que entre no islão. A segunda condição é o intelecto. A presença da razão e do juízo. Pois aquele que é louco, que é doido, não lhe é pedido e não lhe é exigido qualquer que seja a adoração. Não é obrigatório para ele de fazer qualquer que seja a adoração. Não exigimos de uma pessoa que não tem intelecto, não tem razão, não tem juízo. Não exigimos de um louco, de um doido, de fazer qualquer que seja a adoração. A terceira condição mencionada pelo autor é a distinção. A distinção, e demos como exemplo, por exemplo, as crianças, que não distinguem, que não diferenciam entre as coisas. Então, se não diferenciam entre as coisas, as adorações não são obrigatórias para eles. Neste caso, para as crianças. Ou para aquele que não diferencia. A quarta condição mencionada pelo autor é a presença de água purificante. A presença de água purificante, e só podemos fazer as abluções com água purificante. Não podemos fazer as abluções com qualquer outro tipo de água. Unicamente com a água que é purificante e que é a água que está sobre o seu estado natural. A quinta condição mencionada pelo autor é a intenção, a niya, que é uma condição em todas as adorações. Aliás, dissemos que a primeira, a segunda e a terceira condição mencionada pelo autor são condições que estão presentes em todas as adorações. Mas a quinta condição mencionada pelo autor também é uma condição que está presente em todas as adorações. Então podemos dizer que entre as condições que foram mencionadas hoje, temos 4 dentre elas que estão presentes em todas as adorações e não só nas abluções, que são o islão, o intelecto, a distinção e a intenção. Todas elas são obrigatórias, devem estar obrigatoriamente presentes em todos os actos de adoração. A sexta condição mencionada pelo autor é a interrupção daquilo que anula as abluções. Isto é, só podemos iniciar as abluções logo que terminamos aquilo que as anula. Quando terminamos de fazer as pequenas ou as grandes necessidades, ou que terminamos de deixar sair um gás de nós. A sétima condição mencionada pelo autor é o facto de retirar aquilo que impede a água de atingir a pele. A oitava condição e a última mencionada pelo autor é o facto de purificar o local de onde saem as impurezas, que seja por meio de água, ou que seja pelo meio de pedras ou de papel higiênico nos nossos dias. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.